Bom, pessoal, mais um vídeo aí. Nesse vídeo a gente vai dar continuidade ao estudo de polinômios, certo? E na aula de hoje, o que eu gostaria de comentar era sobre alguns aspectos, né? Retomando a questão do grau do polinômio, mas avançando na questão de valor numérico de polinômio, de raízes de polinômios e de fatoração, tá? Então, vamos colocar aqui a questão do valor numérico. Então, valor numérico, raízes e fatoração, ok? Então, o nosso objetivo de hoje é chegar nesses três conhecimentos aqui. Então, vamos começar. Bom, só retomando o grau do polinômio, que é a questão, o conceito estudado no vídeo anterior. Então, a gente tem um polinômio aqui que é p de x igual a 2k ao quadrado menos 8x ao cubo menos 2x2 mais 5x menos 1. Aparentemente, esse polinômio é de grau 3, né? Porque o maior expoente da incógnita, ou seja, do x, é 3. Mas observe o que é que ele quer. Ele quer que a gente discuta o valor de k para que esse polinômio obrigatoriamente tenha grau 2. Ou seja, pessoal, eu tenho que transformar isso aqui em 0, né? Para ficar 0 vezes x3, e aí o que sobraria, porque 0 vezes x3 vai dar 0, o que sobraria seria esse restante aqui. Então o polinômio ficaria em grau 2. Ou seja, eu tenho que garantir que 2k ao quadrado menos 8 é igual a 0, ok? Porque eu não quero grau 3, eu quero grau 2. Bom, se a gente for resolver isso aqui, né, uma equação simples, então 2k ao quadrado é igual a 8, k ao quadrado é igual a 4, por consequência, a gente tem que k é igual a mais ou menos 2, porque extraindo a raiz de 4 vai dar exatamente mais 2 ou menos 2. Ou seja, se o k assumir esse valor, esse coeficiente zera, e aí a gente garante que o grau do polinômio é o grau 2, porque o grau 3 desaparece, ok? Ao passo que, se de repente a gente quisesse que o polinômio tivesse grau 3, obviamente o k teria que ser diferente de 2 e diferente de menos 2. Ou seja, qualquer valor real menos 2 e menos 2, ok? Então, grau do polinômio, beleza, a gente já matou. Valor numérico do polinômio. O que é o valor numérico? Então, para explicar, eu coloquei esse polinômio aqui. E vamos, por exemplo, querer saber qual o valor desse polinômio quando x assume o valor 1. Como é que a gente escreve matematicamente? A gente quer, então, P de 1. Ou seja, o que é que eu coloquei no lugar do x? Observa, ó, o x está aqui. O que é que eu coloquei no lugar do x? Eu coloquei 1. Então vai ficar como? Vai ficar 2 que multiplica 1 à quarta menos 1 ao cubo mais 1 ao quadrado menos 1 mais 1. Isso aqui vai dar quanto? Então, ó, 1 à quarta é 1. 2 vezes 1 dá 2. 1 ao cubo é 1. Menos 1. 1 ao quadrado é 1. Menos 1 mais 1. Ok? Isso aqui dá quanto? Menos 1 mais 1 cai fora. Menos 1 mais 1 cai fora. Então, P de 1 é igual a 2. E, pessoal, basta fazer isso. Agora aqui tem umas coisas que são muito interessantes. Por exemplo, o que é P de 0? Cara, se eu for substituir 0 aqui, aqui, aqui e aqui, todos esses 4 termos ficam iguais a 0. Ou seja, só sobra o último termo, que é esse aqui, ó. Por isso a gente chama esse termo de termo independente. Pode ver que ele não é acompanhado da incógnita. Ele está independente de x. De todos os polinômios, o valor para P de 0 é sempre o termo independente. Ok? Vamos em frente. Agora, e o que é raiz de polinômio? Raiz de polinômio já é um conceito diferente do valor numérico. Tá? Raiz do polinômio é o seguinte: qual o valor que x assume para que P de x seja igual a 0? Isso vocês já resolveram bastante, tanto em equações de primeiro grau, equações de segundo grau e por aí vai.
Tá? No polinômio é exatamente isso. Então eu quero saber quais os valores que x vai assumir para que p de x seja igual a zero. Esse polinômio é um polinômio de grau 2, né, pessoal? Então o que nós vamos ter que fazer é usar Bhaskara, tá? Ah, e se o polinômio tiver graus maiores? Bom, quando a gente for estudar Brio-Ruffini, aí a gente discute graus maiores. Por enquanto eu vou continuar no grau 2 aqui para entender, para passar para vocês qual é o conceito de raiz. Então, raiz é o valor que x assume para que p de x seja igual a zero. Graficamente falando, só para a gente abrir um parêntese aqui e sem complicar muito, né? Graficamente falando, pessoal, seria o seguinte. Imagina o eixo do x aqui. Quando a gente fala em raiz de polinômio, imagina um polinômio maluco que desce, sobe, vem e tal. O que é a raiz do polinômio? A raiz do polinômio é o valor de x para cada ponto onde o polinômio encontra o eixo do x. Porque quando o polinômio encontra o eixo do x, o y dele é igual a zero. Todas as coordenadas de pontos, né, coordenadas y, ou seja, as ordenadas, dos pontos em cima do eixo das abscissas, ou seja, em cima do eixo do x, essas ordenadas são zero. Então, na verdade, o que nós estamos procurando é p de x igual a zero. Bom, beleza. Se isso é verdade, como é que nós faríamos para esse polinômio aqui? Bom, é um polinômio de segundo grau. Então, eu vou ficar com x2 mais 2x mais 5 igual a zero. Beleza. O que é que eu vou fazer aqui? Bom, eu vou calcular o delta, Bhaskara, né? Delta B2, então 2 ao quadrado, menos 4, que multiplica A, que multiplica C. 2 ao quadrado é 4. 4 que multiplica 1 é 4. 4 vezes 5 é 20, então 4 menos 20, que dá menos 16. Ou seja, o nosso delta, ou discriminante, deu negativo. E o que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que as nossas raízes não serão raízes reais. Elas serão raízes complexas. E eu fiz isso de propósito, né? Então, vamos pensar no seguinte. O que é que seria uma das raízes? Então, deixa eu só, me permitam aqui, organizar aqui um pouco melhor o quadro. Vou ocupar menos espaço para a gente dar mais atenção ao que eu quero. Bom, então quem seriam as raízes? Eu vou chamar as raízes aqui, ó. Uma de x1 que vai ser assim. Menos b mais raiz de delta sobre 2a. Bom, isso aqui vai dar o quê? Menos 2. Raiz de menos 16, pessoal, é 4i. Certo? Lembrando, isso é número complexo. Então, ó, menos 16 é 16 vezes menos 1. Raiz de 16 é 4, raiz de menos 1 é i. Então, aqui eu vou ficar mais 4i. Tudo isso sobre 2, então eu vou ficar com menos 1 mais 2i. Ok? E quem seria a outra raiz? Bom, se eu usei o mais raiz de delta, agora eu vou usar o menos raiz de delta. Então, menos b menos raiz de delta sobre 2a. Isso aqui, sem muita dificuldade, a gente vai perceber que é menos 1 menos 2i. Observem uma coisa que é o que eu quero chamar a atenção. Bom, primeiro, as raízes são essas, x1 e x2. Por que teria que ser duas raízes? Teria que ser duas raízes por causa do grau do polinômio. Se o grau do polinômio é grau 2, eu tenho que ter duas raízes. Por mais que você, se tivesse encontrado delta igual a zero, e esse delta igual a zero indica que você tem raízes reais e iguais, não significa dizer que você tem uma raiz, você tem duas. Então, ó, gravem isso. O grau do polinômio, ou seja, grau 2, o grau do polinômio te diz a quantidade de raízes que você vai ter. Quer sejam raízes reais, quer sejam raízes complexas, ok? No caso, quando um polinômio traz raiz complexa, ele sempre traz aos pares, tá vendo? Ó, eu tenho duas raízes complexas. E essas raízes complexas não são quaisquer. Elas são o que a gente chama de conjugado. Ou seja, qual é o complexo conjugado de menos 1 mais 2i? É menos 1 menos 2i. Veja que esse sinalzinho é a única coisa que se altera no conjugado. Ok?
Então, as raízes para esse polinômio são menos 1 mais 2i e menos 1 menos 2i. Vamos em frente. Fatoração do polinômio, que é onde eu quero que a gente encerre essa aula. Bom, a fatoração do polinômio, ela se destina a ser o seguinte. Então, deixa eu colocar aqui qual a observação que nós vamos fazer. Eu quero que esse polinômio seja reescrito da seguinte maneira. P de x igual a... Daqui a pouco eu falo o que é que é o a. X menos x1, x menos x2. Para esse polinômio P de x eu vou parar aqui. Então eu vou explicar o que é cada coisa dessa. O a é o coeficiente dominante. Lembra, o que é coeficiente dominante? É o número que multiplica dentro do polinômio o termo de maior grau. Por exemplo, aqui no polinômio P de x é 1, porque é 1 que multiplica x2. Então o a, no nosso caso aqui, para esse polinômio é igual a 1. Ok? 1 vezes x2 é x2, por isso que o 1 não aparece. Ok? Agora, e o que é o x1 e o que é o x2? São as duas raízes desse polinômio. Ok? Que nós vamos encontrar como polinômio de segundo grau, nós vamos encontrar por Bhaskara. Tá, e o que são esses x aqui? Bom, esses x são as incógnitas, então eles vão permanecer como sendo x. Ok? Então vamos lá. Vamos resolver as raízes do polinômio primeiro e depois a gente continua a questão da explicação da fatoração. Bom, então vamos lá. O polinômio é x2 mais 5x mais 6. Como a gente quer encontrar as raízes, lembra que eu tenho que igualar o polinômio a zero. Bom, quem é o delta desse polinômio, né? O delta é b2, então 5 ao quadrado, menos 4 que multiplica a, que multiplica c. Ora, pessoal, 5 ao quadrado é 25. 4 vezes 6 é 24. 25 menos 24, então eu tenho o delta ou discriminante igual a 1. O que é que isso significa? Significa que as minhas raízes do polinômio, x1 e x2, porque o polinômio é de segundo grau, então eu tenho duas raízes, essas raízes serão reais e distintas. Por quê? Porque o delta é maior do que zero, ok? Então, quem será o x1? Bom, o x1 vai ser menos b mais raiz de delta, raiz de 1 é 1, dividido por 2a. Bom, menos 5 mais 1 é menos 4, dividido por 2 é menos 2. E o x2? Ah, vou colocar o x2 como sendo menos 5 menos raiz de delta sobre 2. Então, menos 5 menos 1 é menos 6, dividido por 2 é menos 3. Portanto, eu tenho o x1 e o x2. Ok? E agora, o que é que eu vou fazer com isso? Bom, o que eu vou fazer com isso é muito simples. Vamos lá. Me permitam de novo organizar aqui o quadro. Vou diminuir essa áreazinha aqui, ó. Ok. Então, o que é que eu vou fazer com isso aqui? Eu vou escrever agora P de x fatorado. Então, P de x é igual. Bom, quem é o A? A gente já tinha falado. O A é igual a 1 porque é o coeficiente dominante, aquele que multiplica o termo de maior grau. Beleza, então A é 1, eu não vou colocar por isso, porque 1 que multiplica qualquer coisa é qualquer coisa, portanto eu não vou colocar. Aí aqui fica x menos x1. Quem é x1? X1 não é menos 2? Então, como é x menos x1, vai ficar x menos menos 2. Vai dar x mais 2. E agora? E esse termo aqui? X menos x2. Só que x2 é menos 3. X menos menos 3, x mais 3. E aí a gente tem o polinômio P de x de forma fatorada. E o que significa esse negócio de fatorado? Pessoal, é um termo vezes o outro termo. Se a gente for aplicar aqui a distributiva de x mais 2 vezes x mais 3, a gente volta para x2 mais 5, x mais 6. Então, fatorar o polinômio é justamente dividi-lo em fatores, e no caso aqui, em multiplicação de binômios. Ok? Uma coisa também muito interessante que eu já passo aqui antes do próximo vídeo. Quando eu multiplico um polinômio de grau 1 por outro polinômio de grau 1, o produto, em vias de regra, vai dar um polinômio de grau 2, ok? Nesse caso aqui, a gente realmente vê que isso aqui acontece, ok? Beleza? Nesse vídeo a gente fica por aqui. Valeu, pessoal, abraço.